Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos presentes aqui no Maria de Madalena. Hoje, 26 de maio de 2023. Iniciaremos agora a nossa palestra mensal e a convidada de hoje é a nossa irmã Érica Veríssimo. Érica é trabalhadora no Centro Espírita Irmã Clara e atua no 17º CEU, Conselho Espírita de Unificação. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Você agora. Fazer a nossa prece, depois eu dou boa noite a todos. Querido e amado Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, nosso irmão amoroso, que cuida de cada um de nós com todo zelo, com todo carinho. É com o coração, Senhor, repleto de alegria, que hoje estou aqui te agradecendo, em nome de todos os irmãos que aqui se fazem, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lar, que nos acolhe a todos com carinho, que abre as suas portas com todo zelo e afeto, e que neste momento se transforma em uma oficina de reflexão sobre a doutrina dos Espíritos. Que o Senhor e os bons amigos espirituais desta casa se façam presentes, envolvendo a cada um de nós, Jesus, com as suas bênçãos plenas de paz, de harmonia, que alimente os nossos corações com o seu amor, que fortaleça a nossa fé e a nossa esperança, e renove as nossas energias para as nossas lutas diárias. Que possamos ter todo o amparo e uma reunião bastante harmoniosa, com a troca dos nossos melhores sentimentos na noite de hoje. Que o Senhor seja o nosso convidado especial, trazendo-nos a sua presença amorosa e bendita. E em seu nome, Jesus, e de todos os espíritos que organizam os trabalhos desta casa, damos por iniciado a palestra que já começaremos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. E muito obrigada por tudo. E graças a Deus. Uma boa noite a todos. Com muita alegria que hoje estou aqui. Fui apresentada, me chamo Érica, o meu centro fica na Penha. E tive a oportunidade de conhecer essa casa, mesmo atuando no 17º CEU há alguns anos, há pouquinho tempo, Fiquei muito feliz, porque eu tenho aqui uma grande amiga, quem chegou um pouquinho antes percebeu, a nossa tinha muito o que confraternizar, o que conversar, Dona Giovana foi também amiga nossa lá do 17º CEU durante anos, é nossa amiga e uma pessoa muitos anos, porque eu tenho um afeto muito grande, um carinho, um respeito muito grande, e é com muita alegria que hoje à noite estou aqui com vocês, com ela, e vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, um tema bastante especial, bastante reflexivo, que toca a cada um de nós, que é família. Fortaleça esse laço. Então, vamos pedir ao nosso amigo para passar o nosso primeiro slide. Tudo bem. Então, eu gosto de fazer as palestras interativas. Então, vou pedir para vocês participarem na medida do possível, claro, ficando à vontade para poder responder ou não. Nossa primeira perguntinha é: quero que vocês pensem um pouquinho e quem quiser falar, dizer aqui para nós uma palavra que represente família. Quando eu falo família, que palavra vem na mente de vocês? Amor. Filhos. Amor. Encontro. Reunião. Fortaleza. Fortaleza. Base.
Ó, quantas palavras maravilhosas estão saindo aqui de vocês, né? E família, de fato, é tudo isso. Então, a gente vai começar com uma definição do dicionário, pode passar, onde a gente traz a definição social de família. Depois a gente vai dar a ideia espírita de família. Então, socialmente, a palavra família, ela vem do latim família mesmo, e significa um grupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ligações ancestrais, ligações legais ou ligações afetivas. Então, a gente até socialmente já amplia bastante aí o conceito que antigamente a gente tinha de família, né? E que geralmente vivem atualmente ou já viveram, porque os laços, que a gente aqui nessa noite vai falar sobre a importância do fortalecimento, uma vez que eles são atados, eles não se desatam mais. Né? Laços de amor, laços de afeto, a gente vai levando conosco ao longo das nossas várias reencarnações. Então, mesmo que a gente se separe fisicamente, porque a constituição familiar, né, ela é feita para dar para cada um de nós a base e justamente para tentar moldar aqueles indivíduos e devolvê-los para a sociedade para que cada um multiplique, né, isso, aquela base que ele foi recebendo ao longo de tempo de convivência com seus amores, com os seus familiares. E família também representa um grupo social primário. A gente estuda lá, eu brinco na escolinha da tia Teteia, né? Aqui que é a família, é a menor célula da sociedade. Não é isso? Exatamente. Então, a família é como se fosse aquele primeiro núcleo que o espírito começa a ter as suas vivências, justamente para ele se preparar para poder vivenciar o que a vida está reservando para esse espírito. Vamos lá? Então, a árvore ali representa bem isso, né? Então, do mesmo tronco saem vários ramos, mas aquela ligação, ela se mantém, né? Fortalecida. Mais uma perguntinha para vocês. Todas as famílias são iguais? Não, né? Hoje em dia, então, estão muito diferentes. Pode passar o próximo slide. Então, como é a nossa família? Se eu jogasse essa pergunta aqui, né, com toda certeza, a gente não teria aqui uma família igual. Cada família vai ter a sua particularidade. Cada família vai ter uma composição, né, especial, montada, estruturada, de acordo com as necessidades daqueles espíritos de estarem juntos formando aquela família. Então, a gente tem, né, como referência de épocas mais antigas, aquela família clássica, com a figura da mãe, do pai, dos filhos. Hoje em dia, e ainda mais de acordo com o segmento social em que a gente se encontra, né, a gente vai ver que vai modificando bastante esse cenário familiar. Então, muitas vezes a gente encontra regiões onde o meu centro mesmo atua, o meu centro é na beira da Vila Cruzeiro, e a gente cuida bem ali daquela comunidade, né? Por exemplo, fizemos a nossa festa da família na semana passada, no nosso centro. A quantidade de avós foi quase a mesma do que a de mães, porque são muitas as avós cujas mães, infelizmente, né, algumas vão para as drogas, vão para o vício, e as avós é que ficam ali, né, sustentando, cuidando, dando um encaminhamento àqueles netos, e é um grupamento familiar. Então, nós temos uma família de pai, mãe, filhos, família com uma mãe, que também o número aumenta a cada ano, né? As famílias de mãe solo, como a gente fala hoje em dia, de mães cujos pais foram embora e elas têm que dar conta, né? Isso, de prover a casa, de criar seus filhos. Famílias de duas mães, dois pais e seus filhos. Família de avós, né? A minha mesmo, minha mãe, aliás, a gente brinca que a gente inverteu, né? Eu fui morar com a
a minha mãe numa casa, né, nossa, com os meus 23 anos. Por quê? A minha mãe precisava trabalhar e o trabalho dela era fora do Rio de Janeiro, né? E separou do meu pai muito cedo. E eu fiquei morando com os meus avós para poder estudar e a minha tia. Então, a minha família está ali representada na última célulazinha. Depois, mais velha, minha mãe voltou, estava mais velha, se aposentando, né? E aí eu também decidi morar com ela para viver essa experiência. E estamos juntas aí até hoje. Então, eu tive aí 2 formatos diferenciados de família. E não esgota aí. Nós teremos quantos formatos de família forem necessários para aqueles espíritos estarem unidos. A gente já sabe que não existe o acaso, né? Tudo é planejado. Até para onde a gente olha e fala, impossível, não, né? Nem aquilo ali é impossível. Aqueles espíritos, por algum motivo, precisaram se reunir nessa conformação familiar, porque a família é o berço do exercício, do amor, do respeito, né? Essa base que vai se transformar na nossa fortaleza. Pode passar. E na doutrina espírita, a gente acaba tendo uma ideia mais ampliada de família. Então, além da família representar tudo aquilo que socialmente nós já vimos, né, um grupo de fato social, de indivíduos que se reúnem, aqui a gente já vai trocar a palavra, né, de almas que se reúnem. A minha amiga, aliás, falou encontro, né? Não foi a palavra encontro, é um encontro e serão vários reencontros daquelas almas. Então, nós vamos ter família, antigamente a gente brincava e falava, e a família Doriana, que era do comercial Doriana, tudo bonitinho, né? Todo mundo se entendia, todo mundo se dava bem. Essa família é rara, muito rara. Hoje é mais rara. Mas, às vezes, a gente vê, aí a gente fica, caramba, né? Eu sou a minha que é desse jeito, não. A família Doriana, ela é a exceção. Mas, muitas vezes, o que a gente vai encontrar ali? Né? Por que não tem muita briga? Por que não tem, né, muita confusão? Porque são espíritos que já vêm se reencontrando, se familiarizando. O termo familiarizar está justamente ligado à família, a esse convívio que é mais diário, mais intenso. E eles vão, ao longo das reencarnações, aprendendo a conviver, né? Aprendendo a se respeitar, a amar. E aí, mais de 5 vidas, estou chutando aqui o número juntos, fica mais fácil, né? A convivência, a tolerância, o respeito, eles vão aprendendo a se entender. E é exatamente essa a proposta da família, de acordo com a visão espírita. A gente ter ali junto a nós os desafetos, sim, né? Porque a gente precisa vir para a vida para poder superar as nossas dificuldades, transformar, né, os laços de desafeto em laços de afeto, porque faz parte da nossa trajetória evolutiva. E para dar uma suavizada, alguns afetos vêm junto, né? Então, toda a família a gente vai ter aqueles com quem a gente se afiniza mais, aqueles com quem a gente ainda não se afiniza tanto, mas está tudo certo, é isso aí mesmo. Não é a nossa família que é, né, pior do que as outras, não. É exatamente essa proposta. E eu diria que a família ela é a maior ideia de Deus, né? Como se eu pudesse falar isso, porque todas as ideias de Deus são grandiosas, mas você dá a oportunidade de reencontro de espíritos que precisam exercitar as suas virtudes e crescerem juntos. Oi, querida. Pode falar, estuda não. Eu gosto da interação. É maravilhoso. Pode passar, meu filho. E agora vamos nós, hein? Mais uma pergunta. As famílias se formam por acaso? Já até dei cola, né? O acaso não existe. Pode passar, por favor. O acaso não existe. Então tem a resposta lá, bonequinha. Não existe acaso nas uniões familiares. Reúnem-se em famílias espíritos que precisam estar juntos, vivenciando naquela vida aquela experiência familiar.
e a gente troca, né, o personagem. Então, às vezes, numa existência anterior, por que às vezes uma mãe, um pai tem um filho mandão, né? Quem sabe esse filho mandão foi um pai ou uma mãe numa existência anterior. E ele agora veio numa outra condição para poder exercitar um outro papel. Os papéis, eles também vão se invertendo, porque em cada cenário desse, a gente aprende um pouquinho mais, né? A gente fala muito do aprender a obedecer, aprender a respeitar, mas o aprendizado de aprender a comandar e a mandar é muito importante também, né? Saber ali cuidar de um grupo com doçura, com afeto, né, com a firmeza sim, mas com amor, é um exercício que a gente também precisa vivenciar. Então, não existe aí o acaso. Pode passar. As famílias são, então, planejadas no mundo espiritual. Meu amigo ali, ele está tirando o teste, gabaritou já o teste. As famílias são planejadas no mundo espiritual? Pode passar, por favor. Sim, agora é o menino maluquinho que a família dele, né, era uma doideira só. Sim, existe algo que a gente chama de planejamento reencarnatório. O que é isso? Antes, né, de vir para uma nova existência, o espírito ele tem a oportunidade de fazer, claro, não sozinho, se deixasse a gente sozinho, eu ia querer escolher ganhar na Mega Sena, né? Mas o meu benfeitor foi lá, puxou minha orelha. Não, nada disso. Precisa aprender a ser pobre, então tá tudo certo. Exato, lá. Então, lá, antes de reencarnar, junto aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda, espíritos muito mais lúcidos do que nós, a gente vai fazendo escolhas, claro, cada um de nós vai fazer escolhas de acordo com a sua necessidade de crescimento, de evolução, né? Aquelas virtudes que precisam ser exercitadas naquela próxima existência. E uma das escolhas fundamentais é o nosso grupamento familiar. Quais são os espíritos que vão estar junto comigo nessa jornada, né? E muitas vezes a questão é mais complicada do que a gente imagina. Existe um caso famoso no Espiritismo, que é o caso do Segismundo, né? Que está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde a gente tinha ali um triângulo amoroso no passado, onde o Segismundo matou aquele que quem ele quer ter como pai da próxima existência, quer e precisa, por quê? O espírito só cresce quando ele transforma desamor, desafeto por amor, por carinho. Isso é a nossa trajetória natural. Então, na sua lucidez, ele roga a Deus a oportunidade de estar com aqueles espíritos, né? Com a mãe, que na existência anterior era a namorada do pai que ele matou, e com aquele próprio espírito. Mas como existe uma repulsão de energias entre eles de início vão repelindo a ideia de recebê-lo. E aí o livro é bem bacana porque mostra todo o trabalho, né, dos benfeitores espirituais, visitando aquele futuro pai, aquela futura mãe em sonho, levando ali o espírito do Segismundo, até que eles conseguem estabelecer o perdão e dar uma nova oportunidade de reencontro àquele espírito. Fala, querido. Tem briga? Como tem? Tem briga, sim. Né? Por isso, esse planejamento, ele é muito minucioso, né? Ele é feito com esse amparo dos benfeitores, e cada um de nós fez aí o nosso planejamento. Então, quando a gente olhar a nossa família e falar, eu não escolhi essa aqui, não, escolheu sim. Escolheu, né? Tem jeito. Não, tem jeito. Os verdadeiros laços, outra pergunta, hein? Os verdadeiros laços filiais
não começam com o nascimento, nem são destruídos com a morte? Não são, mas a resposta acaba sendo sim, porque eu fiz a pergunta com as negações. Então, a resposta é sim, né? Não há essa destruição. Eles não iniciam... Pegadinha, essa foi pegadinha, né? Pegadinha da tia Érica. Então, eles não começam com o nosso nascimento. A nossa vida, ela não começa no berço. Nossa vida de espírito. Somos espíritos, alguns de nós aqui, milenares, né? Tendo aí várias vidas, em cada uma com uma nova oportunidade de crescimento, com um novo cenário, com uma nova estrutura familiar. E a morte também não vai ser o nosso fim. Muito menos o afastamento total ali, para sempre, desses nossos laços de afeto que a gente conseguiu constituir. Então, antes dessa vida, eles já existiam e eles irão continuar. E aí traz para a gente uma responsabilidade, né? Como que a gente quer que eles continuem, né? Como é que a gente quer levar adiante esse momento de união que a gente está tendo aqui com esses espíritos, muitos deles com os quais a gente tem mais dificuldade, porque existiram mágoas no passado, né? Existiram situações em que um feriu o outro, mas se a gente está abraçando, e acho que todos nós que viemos numa sexta-noite à Casa Espírita, estamos buscando para a nossa vida uma melhoria e um crescimento espiritual, a gente precisa refletir muito bem, né, nesses laços que a gente está atando nessa atual existência. E nos sentimentos, que a gente também está ali, ó, nutrindo, porque são eles que serão a nossa malinha, ó. Quando a gente findar o corpo físico, a gente vai com ela para o mundo espiritual. E nessa mala a gente não vai levar nem roupa, nem sapato, nem biquíni para frequentar a praia, não existe isso. A gente vai levar o quê? Os nossos aprendizados e principalmente os nossos sentimentos. E os laços que a gente está fazendo aqui nessa existência. Oi? Não pode mais. O lar é o primeiro lugar onde devemos exercer a fraternidade, o respeito e o amor, com toda certeza, né? Pode passar. Então, tá lá o sim. A gente pode dizer que o lar, que é diferente de casa, né? A casa, a gente dá o nome de casa à estrutura física, que tá ali, de tijolo, de cimento, né? De pau a pique, de madeira. Agora, o lar é o conjunto dos sentimentos que unem aqueles espíritos que estão ali reencarnados. E esse lar é para nós o nosso primeiro e grande laboratório de vivências. É ali que a gente vai começar a exercitar os nossos sentimentos, né? Aprendendo a ouvir, aprendendo a calar, né? Sentindo ali o afeto ou não. Tem famílias muito difíceis, de espíritos que muitas vezes trazem uma mágoa muito grande do passado, mas vivenciar tais experiências para aquele espírito naquela vida é algo importante e que muitas vezes ele solicitou como desafio para exercitar talvez o seu orgulho, para, né, na verdade, diminuir e exercitar a humildade. Então, a gente só vai descobrir verdadeiramente o que aconteceu, o que eu passei por tudo aquilo, quando a gente retornar para o mundo espiritual e puder ali, ó, fazer uma reflexão, né, recobrar nossa consciência de espírito e entender, né, o que aconteceu. Agora, uma coisa é certa, se está acontecendo, é com a permissão de Deus. E se Deus é justo e bom, e Ele é perfeitamente bom, Ele é maravilhoso, com certeza permite para o nosso crescimento, né? Então, é um processo educativo, assim como a gente leva os nossos filhos para tomar uma benzetacil. Quem aqui já tomou uma benzetacil? Toma uma vez que quer fugir, não quer tomar jamais.
Mas você vai levar o seu filho, se precisar, sabendo que ele vai berrar de dor, por quê? Porque sabe que aquilo ali, muitas vezes, vai curar o seu filho, né? Fazer com que ele continue vivendo, dependendo da doença. E assim é Deus conosco, né? Muitas vezes os sofrimentos, eles são permitidos porque é através deles que a gente vai exercitar a nossa fé, a nossa busca até por Deus, que a gente vai moldar aqueles vícios que estão ali, ó, ao longo de várias vidas sendo alimentados. Então, tudo tem um motivo e tudo está de acordo com a permissão de Deus. E sempre com o aval da sua bondade, da sua justiça, do seu amor por nós. Pode passar. Então, agora, a nossa proposta é fazer aqui algumas breves reflexões, porque a gente sempre brinca, né? Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal, né? A nossa é mais legal. Então, todo mundo tem família, mas a minha é mais legal. E cada um vai também, agora um pouquinho, é um momento de reflexão. A gente não precisa responder, mas não tem como falar de família, né? Falar de laços familiares, sem que a gente proponha um momento de reflexão sobre a nossa própria família, né? Porque muitas vezes a gente tem muita facilidade de visualizar, isso é do espírito, ainda em processo de crescimento, que é o que somos, aquilo que não está bom. Mas quantas boas coisas nós já vivemos juntos, vamos continuar vivendo, quanto aprendizado a gente conseguiu colher a partir daquelas experiências. Então, vamos lá? Então, agora nós vamos fazer uma viagem para o mundo das nossas lembranças e vamos recordar um pouquinho. Pode passar primeiro. Quando sentiu-se protegido por ser da sua família? Alguns de nós vai viajar lá para a infância, né, recordar alguns momentos em que pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos, primos mais velhos, nos trouxeram ali aquela sensação, né, de proteção, de acolhimento, né? Aquela sensação de que, opa, eu não estou sozinho, eu tenho, né, a eles com quem eu posso contar, com quem eu posso seguir a minha trajetória. Então, agora a gente vai lembrar de um momento feliz junto da nossa família. Cada um aí quietinho, fazendo esse momento de introspecção, as festas de família, os almoços de domingo, né, os aniversários, os passeios, ou uma simples TV na sala, com todo mundo ali juntinho, coisa que é raro hoje em dia, mas, né, na nossa época a gente ainda tinha momentos como esse. Então, com toda certeza, cada um de nós vai ter um momento feliz, aquela recordação gostosa que a gente tinha ali com os nossos familiares, ou tem. E o que a gente mais admira na nossa família, né? Se a gente pudesse definir a nossa família com um nome de um sentimento, que nome seria esse? Mais amor, união, né? Respeito, solidariedade, fraternidade. Então, cada família vai ter aí aquele sentimento particular que a define. E aqui a gente fala do núcleo familiar mais íntimo, mas a gente também expande, né, para o núcleo familiar maior. E o que mais gostamos de fazer em família? O que é mais prazeroso fazer em família? E às vezes a nossa família vão ter 20 pessoas, mas às vezes eu vou ter a minha família com 2 pessoas. Mas sempre vai existir algo que a gente gosta de fazer juntos. O
O que de mais valioso, e agora eu vou querer a resposta daqueles que se sentirem à vontade de falar, nós aprendemos com a nossa família? Alguém gostaria? Minha família é cumplicidade. Cumplicidade. Educação. Educação. Honestidade. A minha mãe falou que honestidade. nós só temos nós irmãos, é como se fala disso, nós um para o outro. Aquele que vai te socorrer, te fortalecer. É uma união, né? Ele fortalecimento. Disciplina, olha quanta coisa. Olha quanta coisa o nosso laboratório está aí, ó, nos auxiliando a vivenciar. Oi? Caridade, gratidão, respeito. Já ia falar, e o lado de cá, que eu gosto de provocar, né? Mas aí ela representou respeito, proteção, quanta coisa boa, né? Agora, vamos nos imaginar vindo para essa existência sozinhos. Né? Imagina a gente reencarnar, nascer ali muitas vezes no meio da rua, ser ali deixado, né? Ali bebezinho chorando, olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém, olha essa situação. E você ter que ali se virar para sobreviver sozinho, né? Imagine um mundo onde cada espírito fosse cuidar de si mesmo sozinho, a própria sorte. Quanto tempo será, primeira coisa, que nós duraríamos de vida? Então, olha aí a importância da palavra proteção. Fala, meu bem. Eu tenho uma amiga que criou uma criança que ela achou triste. Bebezinho, né? Que foi abandonado pela mãe, né? Pelos motivos dela, a gente não sabe. E graças a Deus encontrou uma família. Como o slide lá anterior mostrou. Que não é nada por acaso. Nada é por acaso, com toda certeza, quando ela retornar para o mundo espiritual, ela vai entender perfeitamente, né, por que recebeu essa criança dessa forma e por que eles tinham que estar juntos. É muito interessante, né? É padre? Que bacana, que história linda, né? De superação. Um bebê deixado na rua, abandonado, que às vezes a gente ia pensar, não vai durar um dia, né? Se eu colocasse, não vai durar um dia. É carro, não sabe nem andar, é carro, é tudo, é lixo, né? É doença, é rato, é um monte de coisa aí. E foi encontrado e hoje ele é padre. Que linda história. Sim, estava dentro do planejamento dele, dentro da programação dele. Perfeito. Nada é por acaso. Mas viver em família também traz os seus desafios. E eles são muitos. E de acordo com a fase em que a gente vive, eles se acentuam mais, né? Depois eles se abrandam. Então, nós já vivemos mais um pouquinho, né? A gente já passou por várias fases ali dentro dessa nossa estrutura familiar. E algumas, para nós, foram mais desafiadoras do que as outras. E aí também gostaria que vocês falassem um pouquinho, quem se sentir à vontade, qual o maior desafio em viver em família? Compreensão. Exercitar a compreensão. Harmonizar sempre. Tentar harmonizar. O perdão, né? O exercício do perdão. A educação. Né? Então, é muito interessante isso, porque como a gente está nesse processo de crescimento, normalmente o que a gente pensa? A gente quer tudo mais fácil. Se eu perguntar ao espírito, deixar o espírito escolher, nós ainda, né, espíritos mais imaturos sozinhos, a gente ia fazer uma escolha toda bonitinha, sem nenhum desafio, sem nenhum, né, momento ali de maior dificuldade, só prazer na nossa vida, mas é através dos desafios que aqueles sentimentos mais importantes eles afloram. E a gente, né, muitas vezes, se não vivenciasse os desafios, como é que a gente exercitar sentimentos valiosíssimos, como perdão, como respeito, como harmonia? Pode passar aqui.
E pensando nesses desafios, para a gente já começar a encerrar, pequenininha letra, mas eu vou contar para vocês. Eu vou trazer para nós a fábula dos porcos espinhos. Ela foi escrita e proposta por um filósofo, né, Schopenhauer, onde ele conta para a gente a seguinte fábula. Durante a era glacial, a era do gelo aqui no nosso planeta, muitos animais morriam, isso é real, né? Ele transformou em fábula, mas foi um fato real. Morriam justamente por causa do frio. E foi aí que os porcos espinhos, percebendo aquela situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam, né? Porque a gente troca calor. Quem não sente mais calorzinho quando dá um abraço? Hoje eu senti um calorzão aqui, abraçando minha amiguinha. Né? A gente troca aquela energia, sente aquele calor. E eles resolveram se proteger mutuamente. Mas como eram porcos espinhos, a gente já deduz o que aconteceu, né? O espinho de um começou a espetar o outro e eles começaram a se ferir mutuamente. A ferir, a doer, a sangrar. E aí o que eles fizeram? Não, então não está certo não. Vamos nos afastar, porque a gente está se ferindo. Só que quando eles se afastaram, como estava muito frio na terra, o que começou a acontecer? Eles começaram a morrer como os outros animais. E aí o que eles decidiram? Vamos nos juntar de novo. É assim que a gente vai se proteger. Então, eles precisavam fazer essa escolha. Ou se mantinham afastados e se extinguiam da terra, muitas espécies sumiram na era glacial, né? Ou aceitar ali as furadinhas, né? A dor que vinha a partir dos espinhos dos companheiros. E aí, com sabedoria, o que eles perceberam? A gente volta a ficar junto, mas a gente não precisa, né, ficar ali tão agarrado. Então, a gente vai se aproximando devagarinho. Quando começar a sentir uma espetada muito forte, a gente para ali naquele ponto. E foi assim, com jeitinho, né, com cuidado, devagarinho, mantendo uma distância suficiente que espetava, porque eles têm espinhos, mas que não chegava, né, a ferir, nem a sangrar, que eles conseguiram ficar juntinhos, se agasalhar, trocar energia suficiente e sobreviver. Então, eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas, que é o que acontece nas nossas relações familiares, né? Então, toda vez que a gente está muito próximo a alguém, por sermos pessoas diferentes, é inevitável que a gente tenha divergências de ideias, divergências de opiniões. Existem as feridas, sim, né? Podem não ser físicas, infelizmente, a gente tem casos, inclusive, de feridas físicas, mas morais sempre vão existir. Um momento de mágoa, de tristeza, uma fala que não agradou, mas é só assim que a gente vai crescer e progredir. Porque ninguém cresce e evolui sozinho. A gente só tem sentido quando a gente está ao lado do outro. E esse outro mais próximo que a gente possa ter, que vai ser o nosso exercício diário, o nosso laboratório de sentimentos, é justamente aquele que está ali ao nosso lado, na nossa família. Então, que a gente possa aí aprender com essa reflexão dos porcos espinhos e perceber que viver em família é isso aí mesmo, né? Mas, com toda certeza, é para o nosso crescimento. E fica aí a nossa mensagem final. O melhor é viver em família. Então, a proposta da gente apertar cada vez mais esse laço e transformar os laços, né, de mais desafeto nos laços de amor, de carinho, de respeito, de amizade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nosso tempinho já se findou. Vamos fazer, então, a nossa prece. Querido Deus, nosso Pai de amor e de bondade,
Nos elevamos a Ti, Senhor, neste momento, fazendo aqui essa nossa prece final e Te agradecendo especialmente pelas nossas famílias, por cada núcleo que aqui acolheu, a cada irmão que se faz presente, nos dando a oportunidade do exercício do amor, do respeito, da gratidão, do perdão, nos dando a oportunidade de crescimento, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que possa nos alimentar cada vez mais de bons sentimentos, nos inspirar a darmos o nosso melhor em cada núcleo familiar ao qual pertencemos, que o nosso lar seja também morada dos espíritos amigos que estarão ali conosco, harmonizando o nosso ambiente doméstico, nos trazendo as inspirações sempre importantes e necessárias para auxiliar ali na nossa convivência. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a oportunidade de transformarmos os nossos laços em laços de afeto, de amor, de respeito, de fraternidade. Fica conosco, ó Pai, abençoando a cada família, cada amor de cada um de nós aqui presente. E muito obrigada por tudo. Boa noite a todos. Obrigada aí pela atenção. Muito obrigada, Érica, pela noite linda que tivemos. Fica aí a boa reflexão, né? Sei que os amigos de casa que nos assistem e aqueles que estão presentes aqui no Maria Madalena, vamos refletir muito sobre essas palavras fortalecedoras e ainda mais aos laços de família. Agora iremos terminar a nossa transmissão e boa noite a todos.